começar falando de Fórmula 1 por aqui? Vamos começar aqui no nosso telão com o campeão. Olha, o rapaz voltou das férias do jeito que ele foi para as férias. Porque voltou no pódio. Vencendo, né? Foi para as férias vencendo e voltou vencendo. Esse que é o ponto, né? E aí, Kalinka, bem... A gente estava fazendo umas contas até difíceis, até, vamos combinar, né? A Kalinka, a gente começou a pensar, ano passado o Max estava tanto de distância do Norris, do Piastri na ponta, né? Depois, agora, nesse ano, será que o Norris consegue chegar no Kimi Antonelli? Bem, a gente tem esses números aí certinho mais pra frente, mas antes vamos dar o destaque, porque quando a gente foi para a corrida sprint, a gente não esperava que a McLaren fosse desempenhar tão bem como na corrida principal, né? Aliás, eu estava achando que o Russell até poderia ganhar, fazer uma dobradinha no final de semana, mas quando a gente teve o começo da prova, o Antonelli aí a gente pensa, poxa, será que vai vir a 7ª vitória da carreira dele? Não veio por questão de detalhe, né, Kalinka? Ou a gente pode falar de um show de pilotagem do Norris e também um show de estratégia da McLaren, né? Agora a McLaren, ela voltou para o carro, né? Eles já testaram atualizações novas no GP da Hungria, então a McLaren de fato vem melhorando muito, inclusive os outros pilotos estão falando isso da McLaren, né? Assim como a Ferrari fala da McLaren, a Mercedes está de olho na McLaren, ela vem apresentando atualizações fortes o suficientes para mostrar que tem páreo para brigar, porque o negócio é o seguinte, tudo está muito aberto, né? Antes da folga, antes das férias, o Kimi Antonelli voando na competição, tudo, esse título é do garoto, a mão tá ali na taça. Não é bem assim. Tem corrida ainda. Tem chão muita ainda. corrida e tem muito chão pela frente. Lando Norris, na segunda vitória consecutiva, mostra de fato a força da McLaren. Sim. Para agora, para esse ano, aí a gente vai ver se você que está aí assistindo, acredita na força da McLaren para essa virada da Mercedes que chegou em 2026 com tudo. Será que deixa escapar numa hora dessa? Fato é que sim, Kimi Antonelli foi para o pódio, Kimi Antonelli fez uma corrida excelente, mas ele vem reclamando muito do carro. No segundo stint ele sentiu o carro ali mais frouxo, né? O carro tava saindo, ele reclama, Não casou muito bem com o pneu duro, né? Mas também quem sofreu mais com o pneu duro foi a questão do Piastri também, que é um assunto. Mas eu vou pedir também, produção, pode passar um slide pra gente aí? A gente tá falando do pódio, né? Hoje eu tô sem meu tablet, né? Então é meio estranho. Mas assim, a gente tá falando da questão de pódio, né? E, Kalinka, eu queria até voltar na questão que você comentou da Mercedes, as equipes sentindo essa melhora da McLaren, né? O engraçado foi porque o próprio Toto Wolff, que é o chefe da Mercedes, falou que a Mercedes não tem, você acredita, Jefferson? Dinheiro. Eu vi essa. Essa foi o que, você na minha terra, vaquinha? talvez a Kalinka tenha ouvido essa expressão também, me caiu os butiás do bolso. Como assim? What the hell? Não tem. Ele falou, não, a gente não tem dinheiro mais. Então, a FIA deu um dinheirinho pra gente lá, Tadinho. A gente planejou o orçamento de 26, só que aí, na parte do planejamento ao longo do ano, a gente esqueceu de, sei lá, colocou um dinheiro a mais na alimentação ali para fazer um motor melhor, aí faltou dinheiro. Mas é isso. O que eu estou resumindo, tirando a gracinha, é que a Mercedes não tem mais o orçamento para desenvolver o carro até o final de 2026. Então, assim, não consegue acompanhar esse ritmo que a Ferrari e a McLaren estão trazendo de atualizações. Tanto que a previsão no cronograma da Mercedes é que a próxima atualização venha somente no GP do Bahrein, na Malásia. O GP do Bahrein na Malásia. Oh, nome criativo, maravilhoso. Mas vamos embora, a gente continua. Então tá aí na tela para você, para quem não acompanhou a Fórmula 1 nesse final de semana. Lando Norris ficou na primeira posição, com Kimi Antonelli na segunda e George Russell na terceira. Tivemos polêmica na Mercedes? Tivemos polêmica na Mercedes, é claro. Porque é sempre bom esse temperinho. Eu acho muito legal quando a gente consegue acompanhar a corrida, mas que também tem esses temperinhos pra gente poder comentar depois. George Russell ficou muito #chateado com a sua equipe Toto Wolff, porque pediram para que ele deixasse o Kimi Antonelli passar depois dessa troca de pneus. É isso mesmo, cara. E aí, Gabriel Alberto? Não gostou, né? Não gostou. Ele assim... o que aconteceu, a gente resumir quem não viu a corrida, foi mais ou menos assim. O Piastri para no final da prova e nisso que ele para, ele volta atrás do Russell. E aí nisso ele tem duas Ferraris, sentando o chinelo e vindo logo atrás também. A Mercedes, o Russell estava com o pneu gasto, a Mercedes fala, amigo, abre pro Kimi passar. Russell, mas peraí, vocês vão me jogar pros leões? Vocês vão me jogar pro Lewis Hamilton, pro Charles Leclerc vindo a milhão atrás de mim?
tá bom, eu acho que a gente vai perder o pódio, mas se vocês querem isso, então tá bom, eu vou deixar ele passar. O Kimi vai embora e aí acaba a corrida, tanto é que eu estava discutindo isso mais cedo com a Kalinka, né? O trabalho da assessoria de imprensa da Mercedes, né? Depois chegou no Russell e falou assim, amigo, por favor, maneira, ó, pensa Calma bem lá. aqui, ó, os pontos valem isso. Fato é que ele estava muito mais rápido que o Russell, porque ele Tá. tinha pneus novos. Então, Sim. assim, uma hora ou outra ele ia passar pelo Russell e ele estava sendo ali... o Russell não deixando ele passar, os dois perderiam também. Ia ficar, o Russell até ser fala muito ruim. que se a gente não tivesse feito esse jogo, poderia virar um terceiro lugar, um quinto. Que foi o que você disse que a assessoria de imprensa conversou com ele. Então, mas aí tem uma coisa engraçada também, porque nas últimas 5 voltas, o Bono entra em contato com o Kimi. E ele fala assim pro Kimi, o Kimi já estava a 6 segundos de vantagem do Russell nesse momento da corrida. Ele fala, Kimi, tira um pouco o pé, dá um pouco eu ia falar DRS, né, acostumado com o ano passado, dá um pouco de overtake mode, né, do modo de ultrapassagem pro Russell, por favor. Aí o Kimi falou assim, tá, mas quanto tempo que ele tá atrás? Aí o Bono, não, esquece, não precisa, deixa ele se matar lá, se vira. Então ficou isso, mas aí no final o Russell falou assim, tá bom. E no fim ele até chama de a melhor corrida do ano dele até agora, cara. Foi muito legal, lembrando que teve corrida sprint, aquela corrida um pouco menor no sábado, e o Russell foi P1. Então ele foi para o pódio também, foi uma corrida muito bacana para ele, que está tentando se destacar depois desse começo espetacular do Kimi Antonelli, que é o parceiro dele da Mercedes, muito mais jovem e inexperiente, né? Todas as fichas foram depositadas em cima do Russell em 2026. Fato é que o Kimi está com 242 pontos. Rapaz, tá na frente. Já aposta nele, Jefferson? Já? É isso que eu ia dizer, Eu acho que mas... é franco favorito, né? Mas tem jogo, sempre tem, né? Ainda mais se a Mercedes está endividada, coitada. Coitado. Cavaquinha. Não vai pagar o salário dos meninos daqui a pouco aí. Mas agora vamos falar de Ferrari, que também teve polêmica na Ferrari, né, Kalinka? Esses rádios da Ferrari. A gente tem os rádios primeiro? Temos os rádios. Aqui, ó. Esses Isso são os aqui rádios é maravilhoso. Vou colocar na tela. Vamos ler isso aqui? Vamos ler. A gente começa por qual? Você faz o Leclerc, eu faço o Hamilton. Tá bom, vamos lá. Então, ó, o primeiro rádio aqui, do Charles Leclerc. Box. Tá certo. Eu ia falar, caramba, mas o nome dele... o nome Charles dele... é o quê? Exatamente. Box, Charles. Eu só troquei a entonação, desculpa. Vamos lá. Box, Charles. Box para pneus duros. Aí o Charles, quê? Como assim? Vou colocar duro? Aí tá... E aí... Olha lá ele. Não, Aí a gente tem mais um ainda do Leclerc também, que é o que você quer dizer com isso? Isso, minha corrida, eu parei 2 voltas depois do Russell. O Hamilton fala, vocês estão me fazendo de cobaia ou o quê? O que está acontecendo? Por quanto tempo vocês vão me segurar fora dos boxes? Gente, foi maravilhoso essa corrida, foi ótimo. E ainda até aqui embaixo ele também fez uma outra, eu sou mais rápido que o Charles, os meus pneus estão melhores. Aí, equipe, entendido. Copy. E aqui, ótima perda de tempo, pessoal, ó. Parabéns. Bom trabalho. Nós estamos perdendo só tempo. Quer dar uma resumida pra galera, Gabriel Alberto? Vamos dar uma resumida, né? Então, a questão é o seguinte, né? Chega no final da corrida, o Hamilton já tava... Aliás, teve aquela briga maravilhosa, né? Que foi o Norris e o Antonelli, todo mundo em cima do Hamilton. O Hamilton até chega e fala assim, vocês estão me usando de cobaia? Vocês querem testar o quê? Eu já tô morrendo aqui, gente. Me para, pelo amor de Deus. E aí para. E aí nisso que para também o Lewis fica nessa situação com o Leclerc, passa, não passa. Só que no final, o Lewis ainda culpa a estratégia, porque ele fala que ele não conseguiu o pódio, que ele ficou preso atrás do Russell ainda. A equipe pediu pro Charles entrar, ele não aceitou entrar pro box na hora que a equipe pediu. Depois ele entrou depois e queria que a equipe pedisse para o Hamilton para que ele deixasse passar. Então, assim, uma série de fatores em que, novamente, passa ano, vem ano, a Ferrari precisa daquele churrascão para todo mundo ficar na mesma página. Para eles vai ser uma macarronada, né? Macarronada, pode ser. Vai ser uma macarronada lá em Maranello, lá, e todo mundo lá... Oh. Mas fato é que precisa de uma conversa e alinhar realmente as estratégias. E é triste ver uma equipe, poxa, com tanta história, com tudo que representa a Ferrari no automobilismo, e essa bagunça ser exposta durante um grande prêmio, né? A gente sabe que o Lewis está aí atrás agora do 6º pódio, né? Isso. Então, assim, ele está tentando, ele ficou muito próximo do Russell. Na hora que ele colocou ali o carro, puxa,
para ultrapassagem entrou uma bandeira, E teve então aquele, não podia. eu ia falar isso mesmo, teve aquele virtual que não estava no script, hein? Isso aí não estava no script, esse virtual safety Bem no car. finalzinho da prova, e aí quando volta, enfim, só faltava uma volta para terminar. Mas o Lewis acreditou muito até o final, assim. Então, de fato, eu acho, é a minha opinião, a Ferrari se embananou na estratégia. Os pilotos não estão sabendo quem tem prioridade, de que forma eles têm que aceitar tudo isso que eles estão repassando pelo rádio. E eu acho que eles perderam a oportunidade de colocar alguém no pódio, de fato, da Ferrari. Porque o Lewis poderia ter passado pelo A Ferrari Russell. parece que virou uma coisa de credibilidade depois daquela época que sempre tinha o plano B, C, F, especialmente para o Leclerc. Aí você fica naquela coisa, né? Mesmo que a decisão seja mais apropriada, na hora que o cara informar para o piloto a decisão, tanto o piloto quanto quem está em casa, todo mundo vai, o quê? Como assim? Então, qualquer coisa que você falar parece que vai estar errado, né? Virou uma questão de tipo, se o cara decidiu tal coisa, provavelmente a gente está indo pelo caminho errado. Então, por eu aí. acho que virou mais ou menos isso. Eu acho que a gente pode fazer uma coisa. Sai Binotto, entra Binotto, entra outro, Entra outro. outro, entra- Que na época também o Binotto foi super, ultra crucificado, né? Mas acho que a gente pode fazer uma comparação aqui dessa situação. A gente vê a Mercedes fazendo jogo de estratégia, o Russell não gostando tanto, mas eu acho que no fundo... Mas aceitou. Mas aceitou. Mas acho que no fundo, já parece mesmo que ele começa a aceitar que ele vai ser um segundo piloto, um escudeiro, para ajudar o Kimi a ser campeão. Então, assim, beleza. Só que na Ferrari, entre isso que o Jefferson falou, ninguém quer ser segundo piloto. Tipo, quem que tem prioridade aqui? Tem isso Não também. está decidido isso. Aí, na teoria, hoje no campeonato, se a gente for ver a tabela, mais pra frente a gente vai ver, é o Hamilton que está em terceiro. E está empatado com o Russell agora, depois dessa corrida na Holanda. Mas e aí? A Ferrari vai ter o culhão de falar, então, amigos, você é fulano, você é 1, você é 2. Por enquanto, não. Ai, tem muita coisa para acontecer até o fim dessa Fórmula 1. Ai, eu gosto No caso demais. da Ferrari ainda tem o GP da Itália, né? Ainda O tem o GP da próximo, agora, daqui a Exato. 2 semanas. 2 semanas. Duas exato. semanas. E, aliás, os rumores que estão apontando é que o Hamilton vai ter o anúncio da renovação do contrato dele nessa semana do GP de Monza, do GP da Itália, que é a próxima corrida. Que ele vai ter o contrato renovado pelo menos até 2030. Eita. Caramba. Seguinte, bom, a gente viu aqui o rádio da Ferrari. Vamos falar de Max Verstappen? Agora chegou este momento. Vai falar o quê dele? Que abandonou para Não tem tristeza mu- dos holandeses? Não tem muito o que falar, porque assim, o Max, Olha. gente, bateu na primeira volta do GP. Olha aí que beleza. Eu senti muito, realmente assim, a pista ela tava Úmida ainda. úmida, tinha umas áreas assim que você via, umas pocinhas e tal. E de fato, nessa primeira volta, né, os pilotos ainda se acostumando. E, cara, o Max Verstappen, é o piloto experiente, incrível. Cara, o carro rodou com muita força, realmente. Ele bateu na curva, perdeu completamente ali a direção, né? E abandonou a prova. Sambou, o carro apontou, tentou corrigir, aí só foi direto só. Puta, Mas foi aí muito ele forte. fala, né, Kalinka, que nessa primeira volta, nessa primeira curva, ele tentou fazer numa linha de direção um pouco mais alta. Só que essa parte um pouco mais alta estava úmida ainda, tanto que a hora que ele passa, você consegue ver aquele jato de água, aquele jato na câmera, né, em cima que tem no Santo Antônio, aí ele só bateu. E aí tem até a foto, a próxima seguinte, que é a foto do acidente, que é após a batida na curva. E a próxima foto tirando aí. É isso Aí. mesmo aí. Essa foto aqui, ó. Ele já está aqui no meio da pista e a gente tem que pensar que Zandvoort é uma pista apertada, né? Uma pista estreita. Por sorte, ninguém veio e deu uma batida em T nele ali praticamente, né? Empurrou ele. E o Max chega a 12 GPs consecutivos sem conseguir essa vitória, o maior jejum de vitórias da carreira de Max Verstappen, o tetracampeão mundial da categoria. Dá pra colocar Então eu musiquinha sinto triste de muito, fundo. assim, dele não Da ter carreira? Aqui, ó. É o segundo maior jejum. Caramba. É. Segundo maior da Eu não carreira. tinha me dado conta, até porque ele teve aquelas épocas em que ele já estava na Red Bull, mas em que a Mercedes especialmente era muito dominante, mas E aliás, a gente... São duas linhas aí, né? Uma linha que ele abandona em casa, mas que ao mesmo tempo teve nessa última semana o anúncio da renovação do contrato dele, né? Então acabou com essa história de... aliás, fica toda hora assim, Max Verstappen está passando férias com Toto Wolff no Caribe. Sempre está esse na contato Itália, no mar na maravilhoso. Itália lá, estão passando férias juntos. Não, é só férias mesmo, pelo visto não teve contrato, nada foi pra frente. Ele fica até 2030 na Red Bull. Só que Tá aí aí. abandonou o último grande prêmio em casa. Despedidas e renovações. isso aqui me lembra, eu peguei muito a época quando o Rubens Barrichello foi para a Ferrari, a corrida de Interlagos era no começo do ano e sempre tinha uma expectativa muito grande, né? Você começava o ano, pô, vamos lá, imagina que incrível seria um brasileiro vencendo em Interlagos, ainda mais correndo de Ferrari. E
sendo o último GP da Holanda e o Max abandonando na primeira volta com essa batida, me lembrou muito aquilo. E o Rubinho teve uma série incrível de azares quando ele corria pela Ferrari em Interlagos. Teve inclusive corrida que ele abandonou na primeira, segunda volta. Teve uma que ele teve um problema naquela volta de instalação indo para o grid, conseguiu largar, mas logo depois as coisas não aconteceram. E acontece isso. E para ser mais irônico ainda, nessa curva que é inclinada e que leva o nome do cara que tinha sido o maior expoente da Holanda mundialmente, inclusive, até o surgimento do Max, que é o Arie Luyendyk, né? Que é um cara lendário da Fórmula Indy, até hoje o cara mais rápido a andar no circuito de Indianápolis, nos treinos das 500 milhas. Então, uma completa ironia muito ruim para o torcedor holandês. E, Kalinka, só complementando uma coisa que o Jefferson falou. O Jefferson falou da questão do Rubinho, de ele ter abandonado em casa algumas vezes, nunca ter conseguido. Eu lembrei da corrida do Senna, de 94, que Interlagos também era a corrida da abertura, se não me engano, naquele ano da temporada. Exato. E aí ele abandona, ele roda, e nisso que ele abandona só faltou o público ir embora. Que aí tem aquela imagem de cima lá do helicóptero de Interlagos, todo mundo saindo das arquibancadas e indo embora. Só faltou o público holandês fazer a mesma coisa, pegar e ir embora no meio da corrida. E aqui o agravante que é a última corrida na Holanda que já era sabido anteriormente, né? Então, poxa, pior ainda. Exato, que despedida dá um tom melancólico para o torcedor Total. que foi a Zandvoort. E os holandeses são muito apaixonados, né? Então, pensando pela cabeça do torcedor holandês, foi uma cena bastante triste. E aí, Kalinka, eu tenho uma dúvida para você agora. Ih, lá vem. Isso aqui, sorte ou azar, hein? Ah, aí atrás tem um carrinho de lado. O pessoal tá enxergando aí. Agora pode ir, na câmera aberta. Sorte ou azar aqui, hein? Que Este salvada, é o nosso garoto Bortoleto. Ele também perdeu, como vocês podem ver. Sim. Ele também deu uma sambada. Ele deu aquela sambada. E aí é muito louco, porque no começo a gente começou, né? É sorte ou azar? Porque assim, é azar que ele rodou. Mas que sorte não ter acontecido absolutamente nada. Porque na curva, logo depois, veio o Hülkenberg, que é o parceiro dele. E quase abandonou as duas Audi, né? Ainda tem isso, né? Mas ele conseguiu tirar, inclusive pontua, né? O Bortoleto largou na 9ª posição e termina na 13ª, acabou ficando fora da zona de pontuação. Mas eu considero uma sorte tremenda, porque pelo menos ele terminou o GP e não aconteceu nada grave nesse momento. Porque nesta curva, na velocidade que os carros vinham atrás, enfim, tudo poderia ter acontecido ali, né, Jefferson? Sem dúvida. Teve sorte porque evitou o acidente, mas a gente tem que pensar por esse lado. Vocês citaram a possibilidade que poderia ter ocorrido uma batida em T aqui com o Max, talvez poderia ter acontecido com o Gabriel também, então ainda bem que aconteceu do jeito que aconteceu. E aí foi o que a Kalinka falou, é uma pena o azar dessa situação, a sorte é por ter conseguido salvar o carro e continuado na prova, mas o azar fica porque era um excelente, até o momento que aconteceu essa rodada, um excelente um final de semana do Bortoleto, né? Que como ele vai muito bem na sprint, ele vai sempre andando entre os 10 primeiros ao longo do final de semana, e aí chega nesse momento, o papel inverte, porque quem assume essa posição, esse papel de vai pontuar pela Audi no final de semana é o Hülkenberg, que chega em também está oitavo. na hora, né? Eu acho que é a segunda vez que ele está pontuando, assim, mais do que na hora também de... Chega, Pô, né? tava o Bortoleto ali, coitado, com as costas pesadas de levar a Audi nas costas, pô, calma lá. É isso mesmo. Aliás, mas agora vamos passar para o outro também pontuador do final de semana? Seguinte, ou tem uma coisa antes eu queria aproveitar que a gente está aqui na sala Google Band, como vocês podem ver, também aqui atrás de mim, a gente sempre pede para que eles separem para a gente o que a galera anda buscando no Google, o que o pessoal fica perguntando, se questionando, para a gente até aproveitar e tirar a dúvida deles aqui. Então, aqui as perguntas mais feitas, mais buscadas no Google nos últimos 15 dias no Brasil. No Brasil, isso mesmo. Cara. Pode fazer pergunta? Pode, claro. Com voz de narradora? Ih, rapaz. É ele. Max Verstappen vai se aposentar? Posso fazer uma questão aqui, então? Pode, claro. Jefferson, como você narraria com emoção Max Verstappen vai se aposentar? Acabou de anunciar a aposentadoria. Está no meio da corrida. Acabou de anunciar, vai aposentar. Como é que seria Max Verstappen se aposentar, tipo, com emoção na narração? Bomba! Um ciclo encerrado, fim de uma era. Max Verstappen vai se aposentar. O fim de uma era. É isso aí. Bom, na verdade não tem fim de... funciona. Não tem fim de era nenhuma. A verdade é essa, né? O povo está curioso, mas assim como o Gabriel já falou antes, o Max, na verdade, quer dizer, em algum momento ele vai se aposentar. Sim. Mas, por enquanto, contratinho renovado até 2030, ele se mantém na Red Bull e no grid. E no grid até 2030. E, aliás, uma curiosidade é que, se eu não me engano, na 13ª corrida do ano que vem, ele já vai bater o recorde do Hamilton, que é o casamento mais longevo da história da Fórmula 1. Então, o Hamilton ele tem 246 GPs disputados pela Mercedes.
O Max, a partir do ano que vem, ele vai bater esse recorde e a expectativa é que até 2030, no final desse novo contrato, o relacionamento dele com a Red Bull dure em média 329 GPs ou 230. Dependendo do que for esse final do ano aí, que a gente tem essa questão do conflito do Oriente Médio, se vai cancelar, vai ter reposição ou não, vai ser mais ou menos isso. Vai ser o casamento mais longevo da história. Eu só tenho uma coisa para falar. Qual? Não aposte todas as suas fichas, porque em algum momento tudo pode mudar no mundo automobilístico. Está acertado até 2030. Se vai ficar até 2030 na Red Bull, aí já é outra coisa. Contratos são feitos para serem quebrados. Que isso, hein? Olha... Só frase de efeito, só. Frase de efeito. Fim de uma era e agora contratos são feitos para serem quebrados. É isso. Segunda pergunta, quantas corridas Kimi Antonelli ganhou neste ano? O jovencito de 19, que está prestes a fazer 20 nessa semana. 6 corridas. 6 corridas. Não veio a 7ª nesse final de semana, infelizmente. Mas quase. Quer dizer, bom, quase não. Quase. Mas ele chegou a liderar boa parte da prova. Assim, lá na volta 54 foi que o Lando Norris passou por ele. O Lando largou na pole, perdeu, né, a pole, o Kimi largou atrás. Enfim, como a gente teve 2 largadas nesse começo, né, com a batida do Max Verstappen, mas ele conseguiu ir para frente. Enfim, olha, o Kimi ainda continua torcendo por você. E essa aqui é a curiosa do final de semana, né? O que aconteceu com Isaac Hadjar? Ele estava lá. Tava lá. Ele estava lá. Só que o problema é que ele foi lutar boxe, aí deve ter socado errado, socou com a mão frouxa e machucou o punho. Aí machucou o punho. Aí esquece, né? A Red Bull ligou pro LOL, ligou pro Tsunoda ainda. Que tava... 9 meses depois a volta, ou retorno, mais uma frase de efeito. Mas vamos ver esse caso. O Tsunoda, ele tava fora, fazia mocota 6 meses, e aí ligaram pra ele... Fazia 9, desculpa. mocota. Mocota essa é antiga. Não é do nosso tempo, Não. né? Não. É muito jovem. Não, é jovem. É jovem? Ainda bem que você é o descolado. Aqui. Ainda bem que eu tô fazendo 6-7 aqui, mas fazia muito tempo, desculpa, então, vamos lá. E sabe onde ele tava quando ele recebeu a ligação? Ele tava... Vai. Ele estava na praia na Grécia. Quando ele recebeu a ligação. Falando, Tsunoda, meu querido Yuki, vamos correr esse final de semana na Holanda? Tá fazendo alguma coisa? Ele olhou assim, olhou praia, eu falei, tá bom, vamos, né? Vou correr. E aí o Lawson é promovido. E o Lawson que correu, a gente vai ver já a classificação, mas conseguiu se manter na zona de classificação no lugar, né? Ele correu no lugar do Hadjar, então foi muito bacana, porque a gente sempre fala sobre esse segundo piloto da Red Bull, que é para ser bom, mas nem sempre é tão bom assim, porque acaba sendo parceiro de Max Verstappen, tem que segurar aquela bomba para que o Max fique na frente pontuando. Mas se for pensar assim, ele não tinha companheiro de equipe esse final de semana, né? Exato! E ele conseguiu pontuar para a Red Bull, então acho que foi muito legal, foi um trabalho muito bem feito do Liam, inclusive para se adaptar ao carro. A gente sabe que os carros mudam muito, né, de uma escuderia para outra, então isso foi bem legal e foi bem bacana. E agora vamos falar do meu piloto do final de semana. O cara que tava dirigindo literalmente um John Deere. O quê? O trator, aquele trator verdão. John Deere. Conhecimentos agrícolas de Gabriel Não? Alberto. Ah, foi demais? Foi bom. Ah, obrigado. Gostei. Tô aprendendo. É a referência. Vamos passar pra foto do Fernando Alonso aí, então. Aí, ó. Fazendo até coraçãozinho assim, ó, que bonitinho. Mas é isso, né? O Alonso pontuando pela segunda vez no ano, né, Karinka? Não é? Aliás, a primeira vez que ele pontuou foi naquele caótico GP de Mônaco, que não acabou ainda, tá? Não acabou ainda. Fiquem de olho, porque amanhã vai ser a segunda parte do julgamento. Então, a Red Bull recorreu, a McLaren recorreu, do questão do pódio do Gasly. Então, assim, não se sabe qual que vai ser o pódio ainda, se vai ser do Hadjar, se vai ser do Gasly. Que loucura, viu? Mas nessa brincadeira, nessa zona, é a primeira vez que o Alonso pontuou no ano. Mas a segunda vez, e agora disputando mesmo na pista, tendo um ritmo bom, decente com o John Deere, não com a Aston Martin, foi nesse final de semana e agora na Holanda. Foi muito bom. 9º lugar. 2 9º pontinhos lugar. na conta. O papo tá on, gente. A verdade é essa. Tá lá, pontuou. E falando em pontuação, já vamos passar para a classificação, então. A gente vê como que o pessoal... Vamos para a classificação, bora. Aqui sim! Primeira Aí. posição, Lando Norris. Segundo, Kimi Antonelli. Terceiro, Jorgeão da Massa. Ai, que saudade de ouvir Jorgeão da Massa. Já quer dizer, George Russell. Na 4ª posição, Lewis Hamilton, Leclerc atrás, os dois chateadíssimos. Vai ter uma macarronada aí pela frente. Oscar Piastri na 6ª posição. Liam aparecendo em 7º com a Red Bull no lugar do Hadjar, como a gente mencionou. Huckenberg em 8º, pontuando com a Audi. Difícil falar, hein? Pontuando com a Audi. Oxi. Fernando Alonso em 9º e
Pierre Gasly, o Gasly, cada um tem um jeito de pontuar, né, o nome dele, não sei, eu já ouvi várias formas. Mas na 10ª posição, então, com Alpine. Podemos, Kalinka, só antes de passar para o Driver's Standings, vamos passar aqui rapidinho só para o Liam Lawson, que eu queria dar um destaque, porque o Lindblad ficou bem pau na vida, que ele não foi escolhido para substituir o Hadjar. Ficou bravo? Ficou bravo, ele não gostou. Ah, menino, terminou na 12ª posição, talvez por conta disso. Atrás do Yuki ainda também no final de semana, né? Mas então... ele não gostou não, ele falou que não, deveria ter sido eu. Eu queria estar nesse posto aí. Ah, mas todo mundo quer, né, meu amigo? Mas aí tem que mostrar para merecer estar lá. Todo mundo quer dar risada, né? Quer fazer rir, tem que fazer rir, né? Exatamente. Passando rapidamente por aqui, então, né? Antonelli continua na primeira posição com 242 pontos. O Russell e o Hamilton empatados com 183. Lando Norris com o... 159. 159. Isso significa com 83 pontos a menos que o Kimi Antonelli. Ah, quer falar aquela conta agora lá, então? E aqui eu acredito... aquela conta é muito complexa. É muito complexa. Mas a verdade é que isso aqui está tudo aberto e que Lando Norris... Opa! E que o Lando Norris pode chegar lá em cima. A gente pode resumir aquela conta que é o seguinte, a diferença que o Max tinha pro Piastri no GP da Holanda do ano passado era maior do Era que... de 104 pontos. Era de 104 pontos. Isso. A diferença que o Norris tem hoje pro Antonelli no campeonato é menor, é de 83 pontos. 83 pontos. 83 pontos. Então, assim, tem muita coisa. E lembrando que o campeonato ano passado foi decidido por uma diferença de apenas 2 pontinhos. 2 pontinhos. Ai, ai. A gente passou pela Fórmula 1. Tudo isso que aconteceu e mais um pouco, acho que muita coisa a gente vai acompanhar ainda durante a semana. Isso que o Gabriel falou, vocês podem ficar de olho, então, no band.com.br e no Esporte na Band nas redes sociais, não esquece. É isso, vende teu peixe, rapaz. Você vai estar lá acompanhando, vai escrever tudo isso pro pessoal que está em casa. Vou estar lá no tribunal assim, ó. Vai trazer as últimas informações a respeito do que vai acontecer, quem vai pro pódio de fato, lá do pódio do GP de Mônaco.